Olá pessoal, tudo bem? Espero que o Senhor Jesus possa estar abençoando a todos vocês nesse dia. Eu sou a Mari Artesã, para quem não me conhece. Nessa videoaula eu vou ensinar para vocês a fazer a segunda parte desse vestido, o vestido Márcia. Eu usei nesse vestido a linha Anne 8176 e a agulha 1,75. Desde já eu peço que você se inscreva no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Cada vídeo que eu postar, vocês ativando o sininho, vocês vão receber gratuitamente a videoaula de cada vídeo que eu postar, tá bom? Então vamos lá? Então vamos aqui, eu vou centralizar aqui a minha peça, vou ver aqui o meio direitinho, e aí eu vou dividir aqui essas argolinhas. Aqui tem no total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 argolinhas. Então, vou vir aqui do canto, nesse canto aqui, e vamos iniciar. Já coloquei aqui a laçada na minha agulha. Vou fazer um ponto baixo, aí vou subir 3 correntinhas. E vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro. Vou fazer aqui 3 correntinhas. 3 correntinhas e vou vir na próxima argolinha, aí eu vou fazer 3 pontos altos novamente. E vou seguir assim até finalizar a minha carreira. Eu vou fazer as minhas para adiantar e volto com vocês. Pronto, pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira. Vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Essa e todas as outras minhas carreiras. E aí, nós vamos fazer assim, vamos subir 3 correntinhas. E aí, vamos seguir como nós fizemos aqui nessa parte de baixo. Onde, aqui, por exemplo, aqui foi 2 pontos altos que nós fizemos. E deixamos um sem fazer. Então, nós vamos acompanhar a parte daqui de baixo para na parte de cima ficar certinho. Coincidindo com a parte de baixo, tá bom? Então, aqui nós fizemos 2 pontos altos e pulamos um ponto alto de base. Então, nós vamos fazer um ponto alto aqui. Vamos fazer uma correntinha. E aí, vamos pular esse ponto aqui. Aqui nós fizemos 3 pontos altos nessa argola. Aqui também nós vamos fazer 3 pontos altos. Aí, nós vamos seguir dessa forma até finalizar a carreira novamente. Eu vou fazer as minhas aqui e aí eu volto com vocês. Pronto, gente, finalizei minha carreira. Vou subir 3 correntinhas. E aí aqui eu vou fazer pontos altos. Fazer 1, 3, 4, 5. Vou fazer aqui 6 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou pular esse ponto, nesse eu vou fazer um lequinho de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha, pulo esse ponto, no próximo eu vou começar a fazer um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. 3, 6, 7, 8. Eu vou fazer novamente uma correntinha, por um ponto no próximo, faço um lequinho, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, uma correntinha,
Pulo esse ponto, nesse eu vou fazer mais 8 pontos altos. Aí, fiz meus 8 pontos altos, vou fazer 3 correntinhas, eu vou vir aqui, pulo 2 pontos de base, aí eu vou fazer aqui um leque, um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. 3 correntinhas novamente, venho aqui, pulo 2 pontos de base e vou fazer um ponto baixo. Aqui eu vou fazer 4 correntinhas. Eu vou pular aqui 3 pontos, no próximo eu vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas novamente, vou fazer, pulando 2 pontos, vou fazer um leque novamente. Um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto. 3 correntinhas, pulo 2 de base, no próximo eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer isso mais uma vez, 4 correntinhas, pulo 3 de base, um ponto baixo, 3 correntinhas, pulo 2, vou pular 3 aqui, nesse aqui eu vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto, vou fazer um Vzinho. Vou fazer 3 correntinhas, vou pular aqui esses 3 pontos de base, e aqui eu vou começar a fazer meus 8 pontos altos. Eu vou fazer aqui meus 8 pontos altos, separado por um lequinho, um Vzinho de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E aí, eu volto com vocês para continuar, tá bom? Pronto, finalizei aqui meus 2 bloquinhos de pontos altos, de 8 pontos altos. E agora aqui, eu vou continuar fazendo dessa mesma forma. Uma correntinha, pulo um ponto de base no próximo, aí eu faço lequinho de um ponto alto, o Vzinho de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base e dou continuidade fazendo novamente 2 bloquinhos de 8 pontos altos, separado por um lequinho desse aqui, de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vou fazer isso até chegar no final da carreira novamente, aí eu volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira, vou subir 3 correntinhas e vou continuar fazendo esse mesmo processo de 8 pontos altos e um lequinho, um Vzinho, até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, cheguei aqui no final da carreira, fiz aqui ponto alto sobre ponto alto, Vzinho sobre Vzinho. Agora aqui vou dar continuidade fazendo 3 correntinhas. Venho aqui nessas correntinhas, vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, e aqui dentro do leque nós vamos fazer 7 pontos altos. Dois, 3, 4, 5, 6, 7. Vou subir 3 correntinhas, vou vir aqui nesse espaço de 4 correntinhas, vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, e venho no leque novamente, eu vou fazer 7 pontos altos novamente. Vou fazer nesse leque e nesse leque e volto para explicar como dar continuidade com vocês. Pronto, finalizei aqui meus lequinhos, ele ficou assim. Subi aqui 3 correntinhas e vou iniciar novamente os 8 pontos altos. E aqui, gente, é só repetição. Nesses bloquinhos aqui de pontos altos, eu vou fazer sempre 8 pontos altos, sem aumento e sem diminuição.
E depois eu vou fazer o lequinho, separando os 8 pontos altos. Aí eu faço uma correntinha, sobre o Vzinho faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Aqui vai ser sempre, vou sempre repetir isso. A única coisa, o único lugar que vai mudar vai ser aqui, nesses 3 leques do meio, tá bom? Eu vou fazer aqui a volta toda e quando chegar aqui novamente eu venho para explicar como continuar esses leques aqui do meio, tá? Já volto. Pronto, cheguei aqui no final da minha carreira, continuei fazendo os meus 8 pontos altos e o Vzinho. Aí cheguei aqui nos meus leques, agora aqui eu vou fazer 2 correntinhas. E aqui eu vou vir direto sobre o meu primeiro ponto alto do leque, vou fazer um ponto alto, uma correntinha. No próximo vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E vou seguir fazendo isso até finalizar o meu leque. Um ponto alto para finalizar. Agora aqui eu vou separar 2 correntinhas, vou vir no próximo leque e vou fazer o mesmo processo que eu fiz no primeiro. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Pronto, finalizei aqui meus 3 leques de 7 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Aqui eu subi 2 correntinhas e vou dar continuidade aos meus bloquinhos de 8 pontos altos, separado por um Vzinho. Vou fazer isso até chegar aqui novamente para me explicar como dar continuidade. Pronto, cheguei aqui nos meus leques do meio. Eu vou fazer novamente 2 correntinhas. E agora aqui eu vou vir aqui no primeiro espaço e vou fazer um ponto alto, uma correntinha. No próximo espaço eu faço um ponto alto, uma correntinha. No próximo um ponto alto, uma correntinha. E vou fazendo isso até eu ficar com 6 pontos altos. Duas correntinhas e venho no próximo leque e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Até finalizar meu leque novamente, ficando com 6 pontos altos. Fiz meus 6 pontos altos, vou separar por 2 correntinhas e vou vir no leque novamente e faço mais 6 pontos altos. Em cada espaço, vou fazer um ponto alto, né? Separado por uma correntinha. E aí, eu vou fazer esse processo até finalizar a carreira. Aí, ficou assim. Aí, eu subo 2 correntinhas e vou dar continuidade aos pontos altos. Faço os pontos altos, depois faço o lequinho e vou fazer até finalizar a carreira e chegar aqui novamente, fazer novamente os leques novamente. E aqui, eu vou repetir esse motivo aqui por mais 2 vezes, repetindo essas 4 carreiras aqui. Eu vou fazer isso e já volto com vocês para adiantar o vídeo, para não ficar muito comprido. Aí eu vou adiantar aqui mais 2 lequinhos desse e volto com vocês, tá bom? Pronto, pessoal, fiz aqui meus 3 motivos de leque. Agora nós vamos dar continuidade aqui, começando a cava do nosso vestido. Aqui, nós vamos pegar a partir desse terceiro grupinho de pontos altos, começar a diminuir desse terceiro ponto. Então, aqui, eu terminei aqui no segundo ponto alto, então, eu vou subir 3 correntinhas
E aí vou dar continuidade, fazendo um ponto alto sobre cada um ponto alto de base. Aí vou fazendo aqui normalmente os pontos altos. Aqui eu vou fazer normalmente o meu Vzinho de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Aí mais uma correntinha e vou seguindo os meus pontos altos. Aí quando chegar, vou fazer aqui os meus, aí quando chegar do outro lado, aqui no final aqui do terceiro bloquinho de ponto alto, aí eu volto para mostrar para vocês como voltar e continuar diminuindo aqui. Pronto, gente, cheguei aqui no final dos 3 bloquinhos de 8 pontos altos, como eu falei para vocês. No início eu diminuí 2 pontos altos, fiquei sem fazer. E aqui também eu diminuí 2 pontos altos. Agora nós vamos virar e vamos caminhar até chegar no segundo ponto alto. 1, 2, né? E agora aqui no terceiro eu vou iniciar novamente a carreira. Eu vou fazer isso diminuindo dessa forma aqui, de 2 em 2 pontos, por 4 carreiras, até formar essa parte aqui do lequinho, que são 4 carreiras. Então eu vou fazer aqui, vou fazer as minhas, eu já volto com vocês, diminuindo dessa forma aqui, como eu falei para vocês, de um lado e do outro, de 2 em 2 pontos, tá bom? Eu vou fazer aqui por 4 carreiras e aí eu volto com vocês. Pronto, pessoal, finalizei aqui essa carreira, as 4 carreiras, para formar esse leque novamente. Aí, aqui no final, sobre esse lequinho aqui, eu fiz pontos altos. Na primeira correntinha eu fiz um ponto alto, sobre o ponto alto fiz um ponto alto, na argolinha do meio fiz um ponto alto, sobre o outro ponto alto, um ponto alto, e na próxima argolinha eu fiz um ponto alto. Agora nós vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer carreiras sem aumentos e sem diminuições aqui. Nós vamos fazer essa carreira normalmente, sem aumento, sem diminuir, tá bom? Vou fazer a minha aqui e já volto. Pronto, pessoal, fiz aqui essa carreirinha. Aí aqui nós vamos parar aqui e vamos fazer carreira de ida e volta desse jeito aqui que eu fiz, por 12 carreiras eu vou fazer. E aí eu arremato, corto o fio, arremato, e aí eu vou fazer o outro lado da minha cava, tá bom? Vou só mostrar como vou dar continuidade. Vou virar aqui, vou subir 3 correntinhas, e aí eu vou fazer esses pontos altos aqui, os 8 pontos altos. Depois eu faço meu lequinho normalmente e faço esse outro bloquinho aqui de pontos altos normalmente. Vou fazer por 12 carreiras. Aí eu vou fazer aqui, finalizo, arremato e volto para fazer o outro lado da nossa cava, tá bom? Pronto, pessoal, terminei aqui minha alça do meu vestido, fiz aqui minhas 12 carreiras e cortei o fio já. Deixei uma pontinha aqui para eu costurar depois que eu fizer a parte das costas. Aí eu vou iniciar a outra manga desse jeito aqui. Vou colocar a linha na agulha, vou fazer o nozinho inicial
E aí eu vou começar daqui, desses 8 pontos altos aqui, fazendo do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Vou subir 3 correntinhas e vou fazer normalmente os 8 pontos altos, um ponto alto para cada um ponto alto de base. Depois eu venho, faço o meu lequinho. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E uma correntinha, vou fazer normalmente o outro lado dos meus pontos altos, sem aumento, sem diminuição. Eu vou fazer isso da mesma forma que eu fiz do outro lado, por 12 carreiras, sem aumento, sem diminuição. Eu vou fazer aqui as minhas, vou terminar, vou cortar o fio e volto para fazer a parte das costas da nossa cava, tá bom? Vou fazer as minhas e já volto com vocês. Pronto, gente, terminei aqui meu outro lado da minha alça, já cortei meu fio. Agora nós vamos começar a parte de trás do nosso vestido. Agora aqui na parte de trás, nós vamos fazer assim, a partir da cava da frente, nós vamos deixar de fazer um Vzinho e esses 8 pontos altos. Nós vamos fazer apenas a partir do 7º ponto alto aqui. Aí nós vamos dar o nozinho aqui na agulha, vou fazer aqui um ponto baixo, vou subir 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto. Aí eu vou fazer pontos altos, vou fazer esses motivos do Vzinho até chegar aqui novamente do outro lado, deixando esse Vzinho, e eu vou parar aqui nesse 2º ponto alto, tá bom? Eu vou fazer aqui os meus, assim, continuando fazendo leque sobre leque. E ponto alto sobre ponto alto até chegar lá onde eu falei para vocês. Eu vou fazer os meus aqui e volto com vocês no final. Pronto, cheguei aqui no final, no meu último lequinho. Aí eu vou fazer aqui os 2 pontos altos, 1, 2. Agora aqui, pra gente começar a diminuir, nós vamos virar e vamos caminhar aqui o 2º ponto alto e vamos arrematar aqui nesse espaço de um ponto correntinha, um correntinho. Então aqui nós vamos subir 3 correntinhas. Agora a partir daqui nós não vamos fazer mais leque, nós vamos fazer pontos altos sobre o ponto alto sobre a correntinha, ponto alto sobre outro ponto alto sobre a outra correntinha, que é que nós vamos diminuir. Então eu vou fazer aqui meus pontos altos, meus 8 pontos altos, normalmente, né? E a partir do leque nós vamos fazer, a partir do V, aliás, né? Eu vou fazer Vzinho sobre Vzinho e ponto alto, bloquinho de ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer até no final da carreira. E aí eu volto com vocês mais uma vez para diminuir mais uma vez e mostrar como dar continuidade. Pronto, cheguei aqui no final. Aí vou vir aqui no leque, vou fazer na correntinha um ponto alto, sobre o ponto alto um ponto alto,
na correntinha do meio um ponto alto também, sobre o ponto alto um ponto alto e na correntinha eu vou fazer um ponto alto. Agora aqui nós vamos virar e vamos fazer novamente a diminuição. Vamos aqui no segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo e no próximo ponto alto um ponto baixíssimo. Aí eu subo 3 correntinhas e vou seguir novamente da mesma maneira que eu fiz nas 2 carreiras anteriores. Vou fazer onde for ponto alto, vou fazer ponto alto. Onde for lequinho, vou fazer o lequinho, o Vzinho. Aí eu vou fazer isso por mais uma carreira, essas diminuições. Aí eu já volto com vocês. Aqui eu já tô fazendo a terceira, né? Fazer mais uma e já volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no final da carreira. Deixei 2 pontos sem fazer. Aqui eu vou virar novamente. Eu vou fazer a última diminuição. Vou vir no segundo ponto alto, fazer um ponto baixíssimo. No outro ponto alto, um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas. E aqui eu vou fazer normalmente os pontos. Ponto alto sobre ponto alto. Vzinho sobre Vzinho. Até chegar no final da carreira. E fazer mais 2 diminuições como eu fiz aqui. Aí a partir daqui eu vou fazer 100 diminuições. A partir dessa carreira aqui, que é a última diminuição que eu fiz. Vou fazer mais 7 carreiras, sem diminuir. Aí eu vou fazer aqui as minhas e volto com vocês para me dar continuidade com vocês, tá bom? Pronto, pessoal, finalizei aqui minhas 7 carreiras, sem aumento, a partir aqui da cava. Agora aqui nós vamos dar início à alça do nosso vestido. Aqui nós vamos subir normalmente 3 correntinhas e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer os meus aqui, já volto. Terminei aqui os pontos altos, nós vamos fazer leque sobre leque. Vzinho, né, aliás. E vamos fazer novamente esses pontos altos aqui. Vou fazer aqui e já volto para não ficar muito longo. Agora aqui, finalizei aqui meus pontos altos. Agora nesse Vzinho nós vamos fazer todo em ponto alto. Onde for a correntinha, vou fazer um ponto alto, sobre o ponto alto um ponto alto. Na correntinha do meio um ponto alto, sobre o próximo ponto alto um ponto alto. E na correntinha vou fazer um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto aqui. E a partir daqui, vou subir 3 correntinhas e vou seguir reto, sem aumentos, nem de um lado nem de outro, por 6 carreiras. Eu vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Pronto, pessoal, finalizei aqui minhas 6 carreiras da minha alça. Lembrando que aqui tem que ter o mesmo ponto, mesma quantidade de pontos que eu fiz na parte da frente. Agora aqui nós vamos costurar nossas alças. Vou pegar direito com direito, direito da frente com direito das costas. Aí aqui eu vou vir ponto por ponto. Vou pegar aqui a laçada. Aí vou passar aqui no ponto da frente. E aí vou fazendo pontos baixos. Pegando ponto da alça da frente e ponto da alça das costas. Aí vai ficando desse jeito aqui. Vocês podem costurar também com agulha de mão, se vocês quiserem. Aí vai ficando assim, ó, bem costuradinho, tá bom? Eu vou fazer aqui o meu, aí vou dar início a outra manga aqui para mostrar para vocês. Vou dar continuidade, vou terminar aqui, arrematar e volto com vocês. Pronto, gente, finalizei aqui. Agora vou dar
um ponto, uma correntinha. Vou dar umas 2 correntinhas, vou cortar o fio aqui e vou esconder aqui por entre os pontos baixos. Se vocês quiserem dar um pinguinho de cola também para ficar bem firme, tá bom? Vai ficar muito bom também. Agora aqui, da mesma forma que eu fiz na parte da frente, nós vamos iniciar aqui na a outra alça do nosso vestido. Aqui nós vamos contar a mesma quantidade que nós fizemos na parte da frente. Aqui no meu caso ficou com 26 pontos. Aí eu vou iniciar aqui então, fazendo aqui 3 correntinhas. E aí eu vou iniciar os pontos normalmente. Aqui eu vou fazer pontos altos até chegar no lequinho. Aqui no lequinho eu vou fazer o lequinho normalmente. Não há necessidade de fazer pontos altos aqui. Aí eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Vou fazer 6 carreirinhas, arremato, costuro, escondo o fio, tá? Vou fazer isso e já volto com vocês para dar continuidade. Pronto, pessoal. Finalizei aqui a minha alça, a última alça das costas. Já costurei aqui. E agora aqui vamos dar início à nossa manga a partir daqui, tá bom? Para a manga, gente, nós vamos fazer assim. Eu já vim aqui, tem aqui o meio, a costura da manga, né, de cima da manga. Aí eu vim aqui, embaixo desse ponto alto, que fiz um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas. Aí, aqui no meio, em cima da costura, nós vamos fazer 2 pontos altos. 2 correntinhas. E aqui em cima, embaixo desse ponto alto aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Uma correntinha e no meio desse ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. 2 correntinhas. Aí, nós vamos virar. E vamos fazer aqui, nas 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas. E nesse outro espaço, 2 pontos altos. Nós vamos fazer 2 correntinhas novamente. E aqui, nesse ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo, no meio do ponto alto. Uma correntinha em cima desse ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas. Vamos virar. E aqui nessa argolinha, vamos fazer 2 pontos altos. 2 correntinhas. Aqui nesse próximo espaço, 2 pontos altos. 2 correntinhas. E aqui nesse primeiro espaço, 2 pontos altos. Vamos fazer 2 correntinhas e vamos repetir. Vamos fazer aqui um ponto baixo, né? Como nós fizemos aqui no anterior. Nós vamos fazer desse jeito, fazendo um ponto baixo aqui em cima do ponto alto, depois aqui no meio do ponto alto e depois em cima do ponto alto por 4 carreiras. Eu já fiz aqui aí eu vou fazer no segundo, terceiro e no quarto. Vou fazer assim, desse jeito aqui, até chegar na 4ª carreira. Na 4ª carreira eu volto com vocês. Pronto, pessoal, fiz aqui minhas 4 carreiras, pegando aqui no meio do ponto alto. Agora aqui, nós vamos fazer normalmente sem pegar no meio. Nós vamos fazer 2 correntinhas e vamos fazer aqui em cima do ponto alto, não no meio aqui do ponto alto, mas em cima, e vamos fazer uma correntinha, 2 correntinhas para virar. E aí, eu vou fazer normalmente aqui nesse primeiro espaço, 2 pontos altos.
duas correntinhas e no próximo espaço 2 pontos altos, duas correntinhas, e vamos fazendo assim até finalizar a carreira. Eu vou fazer aqui as minhas, vou fazer até desse jeito aqui que eu expliquei para vocês, pegando agora normalmente aqui em cima do ponto, até chegar aqui, ó, até chegar aqui nas diminuições da cava que eu fiz pra subir aqui, né, pra alça, tá bom? Vou fazer e já volto com vocês. Pronto, pessoal, cheguei aqui nessa parte das diminuições, né, da cava. Fiz aqui duas correntinhas, vou fazer aqui em cima desse ponto alto aqui, um ponto baixo, vou subir duas correntinhas. E aí, eu vou vir aqui, ó, nessa primeira diminuição, em cima desse ponto, dessa correntinha aqui, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas e vou virar. E aí, eu vou seguir normalmente, fazendo os bloquinhos. E dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos. E duas correntinhas. Vou fazer isso até chegar no final da carreira. Pronto, finalizei aqui a carreira, fiz duas correntinhas. Eu vou vir aqui em cima dessa correntinha e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas, vou vir aqui nessa próxima diminuição, um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas, vou virar e vou continuar aqui minha carreira normalmente, fazendo os dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos por toda a carreira. Vou fazer e já volto. Pronto, cheguei no final aqui da carreira novamente, fiz duas correntinhas. Eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz do outro lado, um ponto alto aqui em cima da diminuição, ponto baixo, duas correntinhas. E aí, eu vou vir aqui de novo, em cima dessa próxima diminuição, vou fazer um ponto baixo. Aí, vou continuar novamente, duas correntinhas, viro, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Pronto, cheguei no final, fiz duas correntinhas. E vou fazer aqui mais uma vez em cima dessa diminuição, um ponto baixo, duas correntinhas. E agora eu venho aqui, vou pular um ponto alto de base, no próximo eu faço um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas, vou voltar aqui a carreira e vou continuar aqui normalmente. Vou fazer aqui até o fim da carreira e já volto com vocês, tá bom? Cheguei aqui no final novamente, fiz duas correntinhas, pulo aqui um ponto alto de base, no próximo faço um ponto baixo, uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo um ponto baixo, vou fazer duas correntinhas e vou seguir, virar aqui e seguir normalmente, fazendo meus bloquinhos de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas. Vou fazer até o final e volto novamente com vocês. Pronto, cheguei aqui mais uma vez no final da carreira e fiz duas correntinhas. Aí, eu vou pular aqui essa correntinha e esse ponto alto. Vou fazer aqui dentro do leque um ponto alto. Vou fazer uma correntinha e vou vir aqui no próximo correntinha um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas e vou virar aqui normalmente. E vou continuar fazendo aqui dois pontos altos e duas correntinhas até chegar do outro lado novamente. Chegando lá do outro lado, eu volto com vocês. Pronto, cheguei mais uma vez aqui no final da carreira.
Vou pular aqui esse ponto alto, no próximo vou fazer um ponto baixo. E aqui nesse primeiro ponto baixo, vou fazer ponto baixíssimo. Aqui eu vou vir, vou caminhar aqui para esse espaço com ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer um ponto baixo e vou subir duas correntinhas. Vou fazer um ponto alto e vou seguir novamente, normalmente, com 2 pontos altos, 2 correntinhas, até chegar aqui no começo, novamente. Aí eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no início da carreira, fiz 2 correntinhas, aí eu vou vir aqui nesse espaço, vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, e aí eu vou vir aqui, faço um ponto baixo. Vou caminhar aqui até chegar ao próximo espaço com um ponto baixíssimo. Aqui eu já faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas, aí eu vou fazer aqui um ponto alto, 2 correntinhas, no próximo 2 pontos altos. Eu vou fazer agora de maneira circular essa carreira, vou fazer por 5 carreiras dessa maneira, de maneira circular. A partir dessa daqui eu vou fazer mais 4 carreiras, formando 5, aí eu volto com vocês. Pronto, pessoal, fiz aqui minhas 5 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui agora 2 correntinhas para finalizar a 5ª carreira, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pro espaço de 2 correntinhas, vou fazer um ponto baixo. Vou subir aqui 2 correntinhas, mais 2 para virar. E aí eu vou vir no próximo espaço, vou fazer um V de um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. 2 correntinhas. No próximo espaço eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas. No próximo espaço um Vzinho, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, 2 correntinhas. Vou no próximo espaço, faço um ponto alto. Vou fazer isso até finalizar a carreira. Pronto, cheguei aqui no final da carreira. Aqui, como não vai dar para fazer mais um ponto alto, e aqui vou fazer o lequinho, então nós vamos fazer aqui normalmente, na segunda carreira, nós vamos finalizar aqui normalmente com ponto baixíssimo. Aí, agora aqui nós vamos subir 2 correntinhas, mais uma para virar, e dentro do Vzinho nós vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Aqui nós vamos pegar aqui por trás e vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha. E aqui vamos fazer novamente 2 pontos altos dentro do Vzinho, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Isso nós vamos repetir até finalizar a carreira. Finalizando a carreira, eu volto com vocês. Pronto, finalizei aqui minha carreira, fiz uma correntinha. Agora eu vou vir aqui na segunda correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. Aqui eu vou fazer mais uma para virar. E aqui em cima desse segundo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto e vou fazer uma correntinha. Aqui dentro eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. São 4 pontos altos separados por uma correntinha aqui dentro desse espaço. Vou fazer uma correntinha e sobre esse ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto. Vou fazer uma correntinha e vou vir aqui novamente nesse ponto alto, faço um ponto alto, pegando por trás. Uma correntinha e eu vou repetir novamente para esse leque aqui,
a mesma coisa que eu fiz no outro de lá. Um ponto alto, uma correntinha, e aqui dentro eu vou fazer 4 pontos altos separado por uma correntinha. Esse é o último. Vou fazer uma correntinha e um ponto alto aqui em cima desse primeiro ponto alto. Vai ficando assim. Vou fazer isso por toda a carreira até chegar aqui novamente. Pronto, pessoal, cheguei aqui no final da carreira. Aí eu vou vir aqui na terceira correntinha, vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui para essa correntinha, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. Nesse próximo espaço eu vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. 3 correntinhas novamente, um ponto baixo. Vou fazer isso por todo o meu leque, até finalizar o último ponto alto. Aí, agora aqui, eu vou fazer 3 correntinhas. E aí, eu vou passar pro outro leque, pro primeiro espacinho, e vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no primeiro. 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo. E aqui, para passar pro outro leque, eu vou fazer 3 correntinhas, e no primeiro espaço do próximo leque eu faço um ponto baixo. Vai ficando assim, gente. Vou fazer isso até finalizar minha carreira e já volto com vocês. Pronto, finalizei a carreira, fiz aqui 3 correntinhas. E aqui eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, posso cortar o fio e esconder por entre os pontos. Cortar aqui. E aí, nossa manga tá finalizada. Ela ficou assim, ó. Ficou desse jeito aqui, ó. Ficou muito linda, né, gente? Agora, aqui nós vamos iniciar o biquinho da gola do nosso vestido. Vamos fazer aqui é o meio da manga, aqui é a costura. Aí, nós vamos deixar sem fazer essa carreira, vamos iniciar aqui nessa segunda carreira. Então, nós vamos fazer um ponto baixo, vamos subir 2 correntinhas, mais uma para virar, e vamos fazer mais um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas, vamos pular aqui 2 carreiras de pontos altos aqui. Nessa terceira, nós vamos fazer novamente um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Vou pular aqui 2 carreiras de pontos altos novamente. Aí, vou fazer novamente esse mesmo motivo que eu fiz no início aqui para vocês. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, até formar 4 pontos altos. É um lequinho, né, gente? 4 pontos altos e uma correntinha. E vamos separar por uma correntinha e vamos pular novamente 2 carreiras. Na próxima eu faço mesmo motivo aqui. Um ponto alto, uma correntinha. E vamos fazendo até completar 4 pontos altos, separado por uma correntinha. Uma correntinha. Agora, aqui, pra gente passar
pro motivo do centro, nós vamos fazer aqui no primeiro espaço, nós vamos fazer novamente esse leque de 4 pontos altos, separado por uma correntinha. Eu vou pular 2 espaços, aí no próximo eu vou fazer o leque. Vou pular aqui novamente esse espaço e esse espaço, aí no próximo eu vou e faço o leque novamente. Vou fazendo assim até finalizar isso aqui, os leques, e vou dar continuidade. Aqui eu vou pular esse espaço como eu fiz do outro lado, aí eu vou fazer no próximo, aí vou pular 2 carreiras novamente e vou seguir fazendo os leques, pulando de 2 em 2 carreiras. Eu vou fazer o meu todinho aqui e volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no final da carreira. Vou finalizar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui no primeiro espaço, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas. Vou no outro espaço, vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas. No próximo, 2 pontos baixos. Um ponto baixo, aliás. 2 correntinhas, vou no próximo espaço, um ponto baixo. Vai ficando assim. 2 correntinhas, um ponto baixo. 2 correntinhas, um ponto baixo. Passo pro próximo leque, no primeiro espaço, um ponto baixo. Aí eu vou fazendo assim até finalizar minha carreira novamente. E volto com você para finalizar esse vestido. Pronto, terminei aqui. Fiz uma correntinha. Vou finalizar aqui no primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Corto aqui o fio. Pessoal, eu costumo esconder aqui atrás, fazendo pontos baixos, baixíssimos, aliás, por alguns pontos aqui para firmar bem a finalização do crochê. Aí depois eu venho, corto o fio e escondo a pontinha. Eu corto e escondo a ponta. Assim que eu faço nos meus crochês. Aí eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Aí ela ficou assim, a minha gola, a manga. Eu vou tentar colocar ele no manequim pra mostrar melhor pra vocês. Ele ficou assim, ó. Desse jeito aqui. Embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem, deixe seu joinha, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem todos na paz do Senhor.